Vamos lá, pessoal, dando continuidade aos nossos trabalhos. Vou colocar aqui na tela para vocês mais um ponto relacionado a essa linha de entendimento do STJ, que, repito, na minha opinião, deve ser revista, mas ela versa sobre a descontinuidade do mandato. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. No que tange a descontinuidade do mandato, o SCJ tinha entendimento, e eu coloquei aí o julgado para vocês, deixa eu destacar aqui, ó. O SCJ, nesse julgado, disse o seguinte: se porventura houver a descontinuidade do mandato eletivo daquele agente público que praticou ato de improbidade administrativa, isso não vai gerar qualquer tipo de consequência no que tange ao regime prescricional. Por quê? À época, o SCJ seguia a linha que já fixada pelo TSE, segundo a qual a reeleição para o mesmo cargo eletivo, a reeleição consecutiva para o mesmo cargo eletivo, deveria ser considerado como se fosse um único mandato. E o artigo 23, inciso 1, da então Lei de Improbidade Administrativa, colocava como termo acor para a contagem do prazo a cessação do vínculo funcional. A nova Lei de Improbidade não trabalha dessa forma, como vocês muito bem sabem, basta olhar o artigo 23 caput da nova lei. E essa questão da descontinuidade do mandato, ela passa a ser secundária, porque de forma alguma a descontinuidade do mandato com o regime da nova Lei de Improbidade essa descontinuidade vai ter relação zero, seja com contagem do prazo prescricional, quer seja, principalmente, com suspensão ou interrupção do prazo. Ressalvada a possibilidade de ser emplacada a tese, segundo a qual essa forma de contagem do prazo prescricional, essa nova forma, né, do artigo 23 da nova Lei de Improbidade, se essa nova forma for se emplacada a tese, desculpa a repetição, se emplacada a nova tese de que essa forma de contagem só será aplicável aos atos de improbidade praticados após a sua vigência. Não sei se essa tese vai ser emplacada, mas é uma tese que já vem sendo sustentada por aqueles que já comentam a nova Lei de Improbidade. Tudo bem? No próximo tema, que decorre, obviamente, do anterior, se o agente público for eleito para o mesmo cargo, sem mandatos contínuos, de novo, repetindo, se emplacada a tese de que essa forma de contagem só se aplica aos atos posteriores, você tem que ficar atento a esse RESP 1107-833 de São Paulo, porque para o SCJ, à época, o início do novo mandato gera interrupção da prescrição. Para mim, esse julgado ele não faz mais sentido com base na nova lei de improbidade administrativa, mas era, sim, o entendimento que o SCJ seguia à época da lei anterior. Tá? Então fica atento também a esse ponto. Separei para vocês aqui duas situações que eu acho que valem a pena a gente trabalhar, porque são situações que, mesmo diante da nova lei, a gente pode ser instado a encarar. A primeira situação que eu chamei de situação jurídica híbrida, e depois a gente vai ver uma segunda situação que eu chamei de situação jurídica peculiar. Conceitualmente, situação jurídica híbrida é aquela que se verifica quando o agente público, quando esse agente público, ele já possui um vínculo efetivo com a administração pública, porém, exerce de forma transitória uma função pública. Então ele já é um funcionário público efetivo, mas exerce de forma transitória uma outra função pública. E aí surge a questão da contagem desse prazo prescricional. Por quê? Se ele pratica o ato de improbidade
no exercício dessa função pública transitória e é exonerado dessa função pública transitória, como que eu vou trabalhar a questão da contagem do prazo prescricional, considerando que ele vai permanecer com esse vínculo efetivo? De novo, essa questão aqui tinha uma relevância gigantesca na lei de improbidade anterior, justamente porque a cessação do vínculo era o termo acó para a contagem do prazo prescricional. Essa contagem não funciona mais dessa forma. Funciona, agora com a nova lei de probidade, no artigo 23 caput, funciona da seguinte maneira: conta-se a partir do fato, né, do ato praticado, ou, no caso de infração permanente, da cessação da sua permanência. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui à guisa de reflexão? A segunda parte do artigo 23 caput, que preconiza o caso da infração permanente, repara só, diz lá, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. Então, olha só o detalhe. O camarada, ele possui um vínculo efetivo. Foi nomeado para o exercício de uma função pública. No exercício dessa função pública, ele praticou o ato de improbidade administrativa, que pode ser qualificado como uma infração permanente. Então, vamos supor que ele ficou lá 1 ano no exercício dessa função pública. Ao longo de 1 ano, ele praticou um ato de improbidade administrativa que pode ser qualificado faticamente como infração permanente. Cessada essa função pública, que, repito, ele manteve o vínculo efetivo, mas cessada essa função pública, eu já poderia começar a contar o prazo prescricional. Entenderam aqui a relação? Beleza. E aí, o que eu proponho a vocês à guisa de reflexão em virtude do que o STJ já decidiu? Para o STJ, à época, o que eu tinha que levar em consideração era o término do vínculo funcional efetivo. O término do vínculo funcional efetivo. Bom, esse julgado que eu trouxe aqui para vocês, que é um julgado lá de 2009, não é um único, existem outros nesse sentido. O que esse julgado vai nos ensinar aqui? Ele só vai fazer sentido. Só vai fazer sentido você continuar seguindo essa ratio decidendi se for a hipótese do 23, parte final da nova lei, ou seja, uma infração permanente. Se não for o caso de infração permanente, o exercício dessa função, o prazo do exercício dessa função é irrelevante. Porque, repito, só temos hoje 2 termos acó. Ou a data do fato, ou a cessação da infração permanente. Então, essa linha de entendimento que eu acabei de vos apresentar, vou botar na tela novamente, ela só vai fazer sentido agora com a nova lei, se for o caso de infração permanente. Beleza? E aí, destaquei para vocês aqui também uma outra situação que eu chamo de situação jurídica peculiar, que é muito comum. Tá aqui, não é bem o conceito, mas a ideia, né? É um parlamentar que exerce uma função pública decorrente desse vínculo. Exemplo, o presidente da Câmara Municipal, por exemplo. Né? Ele é um agente público, ele é um parlamentar, e essa função pública só pode ser exercida por aquele que é o parlamentar. Fechado? Bom, da mesma maneira, isso que eu vou apresentar para vocês só vai fazer sentido, de novo, se for uma infração permanente. Fechado? Então vamos lá. O STJ, está aqui o julgado, em 2013, quando foi instado a se manifestar sobre o tema, entendeu que o termo acó era o encerramento do mandato parlamentar. Então vejam, o camarada praticou o ato de improbidade administrativa em virtude da função que ele exercia por ser o parlamentar. Presidente da Câmara Municipal, por exemplo. O cara é vereador, exerceu a presidência
da Casa Legislativa, enquanto presidente, praticou ato de improbidade. Tranquilo? Se esse ato de improbidade for considerado isolado, esqueçam esse ponto, que aí você vai contar da data do fato, aquilo que eu já falei aqui insistentemente. Se, por outro lado, ele praticou esse ato, tá? E esse ato, ele gera uma infração permanente, se ele gera uma infração permanente, aí o encerramento do exercício da sua função ganha relevância aqui. Porque aí eu vou usar o 23 caput parte final. Cessou a permanência, começa a correr o prazo. Então, ele praticou uma infração permanente enquanto presidente da Câmara Municipal. Quando que começa a correr o prazo prescricional? Da data do fato? Não, porque é uma infração permanente. Então, enquanto ele se mantiver como presidente da Casa Legislativa, não corre prazo prescricional. Isso se eu considerar como infração permanente, porque aí vai começar a correr o prazo quando cessar essa permanência. Entenderam? Então, esses julgados que eu trouxe para vocês, da situação jurídica híbrida e da situação jurídica peculiar, esses julgados, com a nova lei de improbidade, eles só vão ter relevância se o ato de improbidade administrativa for qualificado juridicamente como uma infração permanente. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui os nossos trabalhos. Próximo ponto que eu vou trabalhar com vocês é a chamada unidade existencial. Deixa eu só ver em que parte da tela eu vou me colocar aqui. Chamada unidade existencial do ato de improbidade administrativa. Aqui é uma questão interessante. Qual é a ideia da unidade existencial do ato de improbidade? É você trabalhar com uma... Eu ia falar litisconsórcio, mas acho que não fica bacana falar em litisconsórcio. Vamos falar em pluralidade de sujeitos, que litisconsórcio dá mais a ideia de uma questão mais para índole processual. Então vamos imaginar que mais de um sujeito praticou o ato de improbidade e eles praticaram em conjunto. Qual é a discussão? Essa unidade existencial do ato de improbidade administrativa vai gerar unidade no que tange a contagem do prazo prescricional? O próprio STJ tem julgados diversos. Coloquei nessa primeira tela, vou destacar aqui para vocês, uma decisão da primeira turma. Para essa decisão da primeira turma, você tem que avaliar o caso concreto. Então, repara, olha, a aplicação da unidade existencial deve ser casuística. Então, para esse julgado, a aplicação da unidade existencial tem que ser casuística. Eu vou avaliar cada caso concreto. Aí você vai falar assim, Fabrício, peraí. Mas a nova lei de improbidade não regula esse ponto? Cuidado. A nova lei de improbidade administrativa, ela fala da suspensão e interrupção da prescrição, sendo válida para todos que praticaram o ato. Não fala de contagem. E fala também dos atos de improbidade conexos. Vocês vão ver lá no artigo 23, parágrafos 6º e 7º. Mas não fala da unidade existencial. Repara que o artigo 23, caput, quando ele fala da forma de contagem, do termo acó, ele só fala do termo acó, ele não fala da unidade existencial. Então fica atento a isso, hein? Para a primeira tese, que foi já capitaneada pela primeira turma do SCJ, essa aplicação da unidade existencial tem que ser casuística. Para uma segunda tese, deixa eu botar aqui na tela, cadê? Peraí que fugiu aqui. Aqui. Para uma segunda tese, olha só, que o STJ adotou na segunda turma, quero só botar aqui o julgado, porque como os slides não ficaram na mesma tela, senão fica complicado para vocês verem.
Então, a segunda turma do SCJ adota uma tese diversa. Que tese é essa? Para a segunda tese, deve ser aplicada o que eles chamam de tese monolítica do regime prescricional. Ou seja, você vai usar sempre a mesma forma de contagem. Sempre a mesma forma de contagem. Fabrício, então como é que fica agora com a nova lei? A nova lei não falou da unidade existencial do ato de probidade. Eu vou falar minha opinião, eu entendo que com base no artigo 23, parágrafos 6º e 7º da lei de probidade, quando o legislador fala de atos de improbidade conexos e que as causas interruptivas e suspensivas serão aplicáveis a todos, deu a entender que ele vai aplicar a unidade existencial. Tá? Deu a entender, até por causa da própria redação do artigo 23. Então, para mim, tá, na minha leitura, na minha percepção, a nova lei de improbidade está muito mais ligada à segunda tese no SCJ, decisão da segunda turma, do que propriamente da primeira turma. Tudo bem? Fechado até aqui? Então, cuidado, meus caros, porque isso é um tema relevantíssimo para a gente trabalhar. Fechou? Próximo tema. E esse, para mim, é o tema mais, digamos, palpitante, se é que eu posso usar aqui, que é a questão referente ao ato de improbidade administrativa que configura infração penal. Mormente, e eu vou colocar aqui mormente, diante da ideia da aplicação do direito administrativo sancionador. Peraí que ficou ruim aqui. O que eu quero apresentar para vocês aqui? A aplicação do direito administrativo sancionador. Lembram disso? Direito administrativo sancionador? Está lá no artigo 1º, parágrafo 4º da lei de improbidade. Qual é o problema aqui? Em certa medida, o legislador aproximou a nova lei de improbidade do regime penal, o que é uma aproximação completamente indevida, porque existem dois sistemas punitivos em nosso sistema jurídico, o penal e o não penal, assim compreendido também como cível. Tá? E a improbidade administrativa está na seara não penal. Pois bem, o que eu quero que vocês avaliem aqui? Deixa eu botar aqui na tela. A avaliação da gente tem que ser a seguinte: é plenamente possível, tanto fática quanto juridicamente, que o ato de improbidade administrativa seja também qualificado como uma infração penal. Plenamente possível. Isso aí, sem sombra de dúvidas. A nova lei de improbidade nada dispôs sobre esse tema. O que a nova lei de improbidade nos informa sobre esse tema? Que haverá uma, digamos, uma flexibilização daquele regime de influência entre a seara penal e a seara cível. Ou seja, a absolvição na seara penal gera absolvição na seara cível. Isso sim, beleza. Qual outra aproximação que a gente pode trabalhar? A unificação das sanções. Tudo isso, beleza, tudo isso eu posso trabalhar. Agora, o legislador não falou especificamente sobre o regime prescricional. E é aqui que eu quero que vocês pensem. Posso afirmar isso aqui, que eu acabei de botar na seta? Ou seja, posso afirmar a aplicabilidade do prazo prescricional previsto na lei penal? Esse que é o ponto. Isso a nova lei de improbidade não fez. A nova lei de improbidade não fez. Mas eu posso olhar para essa combinação que eu estou colocando aqui na seta. Tá? Fiquem atentos. Porque essa combinação que eu coloquei aqui na seta, da Lei 8.112 e da Lei Complementar 75, essa combinação fazia sentido na lei anterior. Porque na lei anterior, você trabalhava com o 23, inciso 2, que fazia expressa referência.
Agora vem a discussão, olha, a nova lei de improbidade modificou o regime prescricional, trouxe algumas regras que aproximam o sistema da improbidade do sistema penal, apesar, repito, de serem sistemas diversos, mas traz essa aproximação. E aí fica a dúvida: como trabalhar o regime da prescrição? Tranquilo? Com base nisso, eu separei para vocês julgados do STJ sobre o tema. Botei aqui 3 julgados sobre o tema. No primeiro julgado, o STJ, isso está no informativo 417, o STJ reconheceu a aplicação do artigo 109 do Código Penal, observando-se a pena em concreto. Isso eu estou falando sobre a aplicação do regime prescricional penal na seara da improbidade. Um segundo julgado que eu coloquei aí para vocês avaliarem está nos informativos 464 e 466, que para fins de aplicação do regime prescricional penal teria que ter a existência de uma apuração na seara penal. E aí veio depois outro julgado, no informativo 502. Imprescindível a existência de uma ação penal em curso. Nada obstante, veio a súmula 635, que trouxe a possibilidade de aplicação desse regime penal. Então, por isso que eu trouxe para vocês esse tema. Afinal de contas, a partir da nova lei de improbidade administrativa, esses julgados do STJ sobre o tema permanecem sendo aplicáveis, considerando principalmente que a nova lei não dispôs expressamente sobre o tema? Aí que vai o desafio, aí é aguardar para ver quais vão ser os novos julgados do STJ sobre a questão. Eu, de cara, trago aqui para mim o que para mim são 3 problemas para a aplicação do regime da prescrição penal na seara da improbidade. Eu trago aqui 3 problemas. O primeiro, para que eu possa aplicar a pena, o regime prescricional com base na pena em concreto, eu tenho que esperar a sentença penal. Segundo problema de ordem prática, principalmente com a nova lei de improbidade, as causas interruptivas são diferentes na seara penal e na seara cível. O terceiro problema foi mitigado, né, com a nova lei de improbidade, que é a questão da independência entre as instâncias. Foi, de certa forma, mitigado, mas ainda assim continua sendo um problema. Tranquilo, meus caros? Beleza? Então fiquem atentos principalmente quanto a esse último tema aí. Tudo bem? Então nós ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade.